5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus. Houve um terremoto, houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma primeiro que a terra tremeu e as rochas se partiram. Essa linguagem implica que houve uma reação terrena significativa aos eventos divinos na cruz. Os túmulos se abriram. Mateus então relata um incidente que não é encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados. Após a ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Mateus 2:7-5-3. Terremotos podem danificar túmulos, pois eles eram esculpidos em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, sugerindo que ele estava por trás do terremoto. Considerando as características geológicas da Palestina, que se encontra em uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum, mas, combinado com as rochas que levaram à abertura dos túmulos, é mais um testemunho significativo da crucificação de Jesus. Outro terremoto em breve testemunhará um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O relato único de Mateus sobre esses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são literalmente descritos como aqueles que adormeceram, uma expressão idiomática comum no Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. Como testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz e, posteriormente, de sua ressurreição. O termo santos provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição às pessoas em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. Coríntios 1023. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias daqueles que dormem. Pois, assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Pois, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição desses santos é um prelúdio para a ressurreição que todos os crentes podem esperar através da morte de Jesus. Um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela morte, e a ressurreição para a vida eterna se tornou possível. Mas observe que foi somente após a ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou se foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O pregador popular Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas se partiram. Ele não morreu pelas rochas. No entanto, as rochas foram mais sensíveis do que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. É melhor entender que Mateus pretendia que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado e, em seguida, no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida foi tão forte que trouxe de volta algumas das boas pessoas que haviam morrido. Este é um dos trechos mais estranhos do Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre essa ocorrência de nenhuma outra fonte. 3. O véu do templo foi rasgado em 2 Mateus em 7:5-1. E Jesus clamou novamente com alta e agonizante voz e voluntariamente entregou o Espírito, soberanamente liberando e deixando seu Espírito sair de seu corpo em submissão ao plano de seu Pai. E imediatamente o véu do Santo dos Santos no templo foi rasgado em 2. De cima a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. A cortina que cobria o templo foi rasgada em 2 lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos 67 diz que nos dias da igreja primitiva, muitos sacerdotes eram obedientes à fé. Talvez este véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandiosidade da obra de Jesus. Também é provavelmente assim que o véu rasgado se tornou de conhecimento comum. Hebreus 9:19 nos diz que no templo, um véu separava o santo dos santos, o lugar terreno da presença de Deus, do restante do templo onde os homens habitavam. Hebreus 9:13.
De fato, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Um tabernáculo sagrado foi erguido, a primeira ou seção externa, na qual estava o candelabro e a mesa com o pão consagrado. Isso é chamado de lugar santo. Atrás do segundo véu havia outro tabernáculo, a seção interna ou segunda, conhecida como Santo dos Santos. O livro de Êxodo ensina que este véu espesso foi feito de material azul, púrpura e escarlate e linho retorcido. Agora Cristo é nosso sumo sacerdote superior e, como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos por meio dele. Hebreus 10:920 diz: temos confiança para entrar no lugar mais santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, seu corpo. Ao olharmos para esta cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele rasgava o véu por nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosa e detalhada do significado profundo associado ao rasgamento do véu. O véu, que sempre pendurava no templo, servia como um lembrete constante de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de a oferta pelo pecado ser apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que costumavam separar Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus 4:16. Portanto, desde que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firmemente a nossa confissão de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em todos os aspectos como nós, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. O corpo de Jesus foi rasgado e o véu também, cada um significando que agora podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Temos um sumo sacerdote presidindo os tribunais celestiais para garantir que o crente tenha acesso total. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina tecida que separava os dois cômodos principais do templo foi rasgada por uma mão invisível, de cima a baixo. A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por tremores massivos no mundo natural, como se houvesse algum tipo de conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a fez. 4. Houve escuridão sobre toda a terra. Mateus 27:45. Agora, da 6ª meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. Houve uma espessa escuridão sobre toda a terra. Agora a Escritura foi cumprida. Amós 89. E naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Muitas vezes, Cristo foi questionado sobre um sinal do céu, e agora eles tinham um, mas tal que significava a cegueira de seus olhos. Nesse ponto da tarde seria meio-dia, e a escuridão continuaria até a 9ª hora, que seria 300. Essa escuridão sobrenatural apareceu quando o sol estava em seu auge. Como a lua estava cheia, não poderia ter sido criada por um eclipse, pois não pode se interpor entre o sol e a terra. Uma fonte citada por Adam Clarke afirma que a primeira das escuridões foi um eclipse total do sol, que aconteceu durante o reinado de Tibério César. E a escuridão de Jesus Cristo foi coincidente com a crucificação de Jesus Cristo. De acordo com o teólogo Alford, essa escuridão era comum no mundo inteiro, pois não apenas Jerusalém, mas Atenas, que estava a 800 quilômetros de distância, e outros lugares experimentaram o mesmo. A declaração de fé do centurião. Mateus 27:750. Quando o centurião e os que estavam com ele vigiando Jesus perceberam o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram apavorados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa declaração não é apenas importante, mas também significativa. Esse homem estava entre aqueles que observaram Jesus ser maltratado e finalmente crucificado. Sua consciência foi despertada pelo que presenciou, desde a escuridão que cobriu toda a terra até o terremoto que abalou a cidade. Essa confissão pública, que vinha de alguém encarregado de crucificá-lo, só pode ser resultado de uma experiência espiritual.
Como muitos outros, ele deve ter ouvido falar do ministério de Jesus, da cura de pessoas doentes e até mesmo da ressurreição de Lázaro dos mortos, todos sinais de que Jesus não era apenas um homem comum. De acordo com Romanos 19:10, confissão e fé são requisitos importantes para que alguém se torne um filho de Deus. Portanto, quando o centurião fez essa declaração pública de fé, ele estava afirmando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus.